né? Estamos aí já indo para o finalzinho do nosso trimestre, né? Na verdade, esse é o último mês já desse trimestre, passou muito rápido. Já temos a lição, né? A previsão da lição para o próximo trimestre vai ser os Reis de Israel, uma reedição, né, das lições que foram ministradas lá em 2018. Vai ser bastante interessante também a gente poder, né, 2018 já tem aí quase 5 anos, 5 anos passa rápido demais, né? Mas a gente vai ver algumas coisas interessantes. Algumas lições foram muito interessantes, né, emblemáticas. Estava vendo o pastor Fernando falar ali sobre a questão do Enoque que vai ser trabalhada nos dias de hoje. Muitas das vezes os comentaristas eles são felizes em extrair, né, de uma passagem curta de poucas informações que a Bíblia tem, né, situando historicamente, às vezes, geograficamente, o personagem, ele consegue extrair lições preciosíssimas para a gente. Eu sei que é o desafio hoje, né, do professor André vai ser esse, de trazer para a gente coisas legais da parte de Deus, eu tenho certeza que vai trazer. Quero só dar um aviso que eu acho que é legal para os irmãos, antes da gente orar, porque eu não vou esquecer de orar, né? Eu vou pedir até, hoje eu vou pedir um reforço na oração, aqui está o pastor Fernando e o pastor Roberto, vou pedir para um orar para começar e o outro para terminar, que aí a gente fica bem. Eu oro no meio que eu sou mais fraquinho. A minha oração é mais fraquinha, eu oro no meio, então. Então, na semana que vem, dia 11, sexta-feira, nós não vamos estar aqui, ok? Nós vamos fazer uma Bereana especial lá no templo, no 1191. Na verdade, é o mês das mulheres, esse é o mês das mulheres, né? Parabéns às mulheres maravilhosas mulheres. Nós vamos fazer uma Bereana especial, e a Bereana é sobre oração. E eu convidei a pastora Sônia, que é a nossa líder nacional da intercessão, né, para estar conosco, ela e a Adriana Goulart. A Adriana vai fazer um bate-bola com ela sobre essa lição número 11, o relacionamento com Deus através da oração. Pensei em convidar algumas pessoas aqui, né, mas me veio à cabeça alguns homens de oração, né, o pastor Roberto, os homens. Falei, não, mas pô, vamos prestigiar as mulheres, né? As mulheres, que aí vai ser bacana. Ok, mas hoje vamos receber com muito carinho, com muita alegria, com muito amor no nosso coração, o nosso professor André, que vai ministrar a lição 10, o relacionamento de Enoque com Deus. Por favor, pastor Fernando, vem aqui. O pastor Fernando vai orar aqui pelo André aqui. Eu tenho certeza que o André vai trazer algo maravilhoso aí para nós. Nos abençoar. Glória a Deus. Vamos orar. Nós que estamos aqui na Bereana e você que está aí assistindo pelas redes sociais, também curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Te agradecemos, Pai, por esse privilégio que temos de estar na Tua casa, Senhor, na Tua presença, para recebermos da Tua parte aquilo que o Teu servo vai ministrar para cada um de nós. Que através dos ensinos que serão ministrados, isso possa produzir em nosso coração, ó Deus, uma maior comunhão contigo, porque tudo aquilo que Enoque experimentou é o que nós também queremos experimentar. Uma plena e total comunhão contigo. Tal qual Enoque andou contigo, nós também queremos andar contigo. Usa teu servo, esse querido irmão André, nas tuas mãos. Abençoa todos nós que aqui chegamos e aqueles que não puderam vir por motivo justo, Senhor. Abençoa os nossos queridos irmãos, não somente da ADVEC, mas de outras igrejas que estão agora, Senhor, ligados através das redes sociais na Escola Bereana. Abençoa. Abençoa também essa obra de ensino bíblico em nossas igrejas, Senhor. Que possamos ver o crescimento espiritual do Teu povo, através do conhecimento da Tua palavra. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos. Amém. Quero louvar a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estar aqui nesta casa, em torno do nome de Jesus, em torno da palavra de Jesus, para louvar a Deus e também aprendermos no seu santo templo. Agradecer a Deus pela vida do pastor Ronaldo, Edivanei, que hoje está pregando fora, Alex, pastor Fernando, todos que militam no ensino, que Deus possa abençoar a vida de cada um. A minha voz está um pouco debilitada, que hoje alternei muito entre calor e frio, então a gente vai com muita paciência,
devagarzinho apontando algumas coisas, mas eu tenho certeza que, para a glória de Jesus, será uma noite de explanação da palavra de Deus. Fique bem à vontade essa noite para abrir a sua Bíblia, para escrever algumas coisas, que eu creio que o Espírito Santo vai nos enriquecer com a sua palavra. Os irmãos concordam? Amém. Amém. Glória a Deus. Lição de número 10. O relacionamento de Enoque com Deus. O relacionamento de Enoque com Deus. Parece que Enoque está meio esquecido ali dentro da genealogia. Mas a Bíblia é uma revelação na sua totalidade. Então, dentro da revelação não existe sombra. O que nós vamos fazer é olhar com mais atenção para esse personagem e disso tirar lições que norteiem, que direcionem o nosso viver para que nós consigamos também andar na presença de Deus, andar com o Senhor e desenvolver um relacionamento com Ele. O texto bíblico básico se encontra lá primeiramente em Gênesis capítulo 5, versículo 18 ao 24. É um texto de genealogia. E o versículo 5 do capítulo 11 aos Hebreus, da carta aos Hebreus, esse texto eu queria ler com os irmãos, para destacar algumas coisas que vamos usar posteriormente. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O nosso texto áureo, podemos ler juntos no 3? Vamos lá. 1, 2, 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Isso é uma obviedade. A NVI chega a colocar esse versículo da seguinte maneira: duas pessoas vão empreender, vão viajar sem antes terem combinado. Ou seja, presume-se que quando você anda com alguém, você acorda com ela, você combina, acordar no sentido de concordar com ela, você combina o trajeto, a direção, o horário, o rumo. Então Enoque só andou com Deus porque havia concordância. E o nosso objetivo é esse: assimilar as ideias de Deus, a direção de Deus, a fim de que a nossa vida siga o caminho que Deus estabeleceu para nós. Objetivos da lição. Eu acrescentei um aqui na revista, que é analisar o contexto em que Enoque viveu. É o nosso primeiro objetivo. O segundo, entender que para andar com Deus é preciso nascer de novo. O terceiro, compreender que para andar com Deus é preciso pensar como Ele. E concluir que somente pela fé essa relação é possível. O professor Alex sempre diz que a aula deve durar 50 minutos, só que na Bereana a gente tem um espaço maior para trabalhar um tema com mais atenção, com mais cuidado. Por isso esse objetivo primeiro aqui. Alguém tem um cluster aqui? Um cluster? Não é? É um cluster, um carro aí que está atrapalhando lá na rua. Não tem não. Se você quiser ganhar um cluster. Então são esses os objetivos da lição. Introdução. Só recapitulando o que a gente já viu, Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Toda a espiritualidade cristã se resume nesses mandamentos. O pastor Walter Brunelli, comentarista dessa lição, ele foi bem sábio em dividir os relacionamentos em 3 esferas. E quando você olha a resposta de Jesus àquele mestre da lei, lá em Mateus capítulo 22, está muito em concordância com essa lição, porque ele chega para Jesus, querendo testá-lo, e pergunta: mestre, qual é o grande mandamento? Jesus responde. Ele responde com aquilo que os judeus chamam de Shema.
que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, pois, Israel, o teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Só que Jesus emenda, ele diz: e o outro, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz que a lei é amor. Isso não era uma novidade. Os rabinos já tratavam dessa forma, tanto que ele quis provar Jesus. Quando você vai para Lucas 19, que é a resposta à emenda na parábola do samaritano, o homem diz: boa resposta. Ele parece concordar com o que Jesus diz. E ele, querendo se justificar, diz: mas quem é o meu próximo? Então Jesus pega este mandamento de amar a Deus, sobre tudo, acima de tudo, com o máximo de empenho possível, e emenda com o mandamento amar ao próximo. E nós vimos nesta revista essas três esferas, essas três direções de amor. Só recapitulando, nós vimos nas primeiras lições o amor próprio. E é da preocupação de Deus que nós desenvolvamos isso, esse alto amor, o amor por si próprio. A Bíblia, na verdade, quando ela vai falar de uma certa categoria de pecados, ela está alertando para a capacidade destrutiva do pecado contra o corpo, contra o próprio indivíduo. Quando nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: mas as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, a gente vai ver que prostituição é um pecado contra o próprio corpo, impureza, lascívia, pecados que destroem o corpo, idolatria, que destrói o espírito, feitiçaria, que destrói tanto o corpo como a alma, porque a palavra idolatria ali, no grego é pharmakeia, é a palavra também relacionada à farmácia, porque a invocação a espíritos na antiguidade era feita sobre o uso de entorpecentes. Então o que está falando ali, Paulo está falando, não é só invocação de espírito, é a utilização de qualquer substância que vai minar a tua sobriedade, a sua capacidade de estar alerta, porque a sobriedade é um requisito para a vigilância. Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário. Ninguém pode vigiar se não estiver sóbrio. Então aquele que está bêbado, aquele que está envolvido por qualquer substância entorpecente, ou seja, pecados que atentam contra o corpo. E a Bíblia tem algo que eu gosto de chamar como o caminho da longevidade. Há mandamentos, ordenanças na Bíblia que apontam para a conservação do corpo, a fim de que você estenda a sua vida com qualidade o máximo de tempo. Um deles, em Êxodo 20, honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias e viva bem. Ou seja, não é só viver muito tempo, é viver bem na terra que o Senhor Deus te faz entrar. Salmo 34, verso 12 vai dizer: quem quer viver bem sobre a terra e viver por muitos dias, que ama a sua vida e quer viver longamente sobre a terra, refreia a sua língua de falar o mal, aparta-se do mal, faz o bem e siga-o. Ou seja, amar a si próprio. Você deve amar a si próprio. O mandamento está falando disso, porque para amar o próximo, você tem que amar na dimensão que você se ama. O perigo está no limite do amor próprio. Qual o limite do amor próprio? Na mesma quantidade que você ama o seu irmão. Você deve se amar, mas você não deve se amar mais do que você ama o seu próximo. Jesus falou: ame o seu próximo como a ti mesmo. E você não deve amar a si próprio mais do que você ama a Deus, porque você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Para que você não seja amante de si mesmo, agora falando o que Paulo está falando para Timóteo, ou seja, amar-se exageradamente ao ponto de desprezar o seu próximo, você deve sempre pensar nisso. O quanto eu me amo? Eu devo me cuidar? Sim, mas eu devo cuidar do meu próximo. Eu devo me amar? Sim, mas eu devo amar o meu próximo. Então, ame a si próprio. E ame o próximo. Isso é um requisito. Nenhuma obra espiritual vinda de Deus é destravada se você não tiver amor ao próximo. Quer ver? Os principais versículos que falam sobre isso. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como na luz, Deus está. Temos comunhão com
Com Deus? Não, uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem a comunhão. Aí o sangue de Jesus te purifica. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, para você alcançar e viver em santificação, primeiro, você tem que ter paz entre os irmãos. É como se Deus colocasse isso como requisito. Eu destravo santificação sobre você, eu dou purificação, que traz perdão de pecado sobre você, mas o requisito é a comunhão. Então, para que você tenha comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com seus irmãos. João, ele encerra a questão que ele diz: como alguém vai amar a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê? Então, o requisito e até a constatação de que você ama a Deus é esse: amar ao próximo. Quer falar alguma coisa? Não, pode buscar água, tá ok. Tem. E aquilo que eu gosto de chamar de amor proto no sentido de anterior ou primeiro, a palavra grega que quer dizer isso, porque Jesus responde: amarás a Deus com toda a sua força, alma e entendimento. Força a gente vai ver lá em Deuteronômio, Jesus usa uma outra versão da Bíblia, do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. É interessante isso, que isso contempla toda a dimensão do ser humano: força, alma e entendimento. Então, amar a Deus é um esforço de entendimento cognitivo. Quem ama a Deus se dedica a aprender sobre Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você tem que entender que faz parte do amar a Deus você se esforçar cognitivamente, estudar. O salmista no Salmo 119, verso 97, vai dizer: ó, quanto amo a sua lei é a minha meditação de dia e de noite. Então você se esforça para aprender e para conhecer sobre Deus. Mas também há a parte da questão da alma, da questão sentimental. Isso também tem que estar envolvido no nosso amor a Deus. Os nossos sentimentos devem estar voltados para Deus. Aí nós podemos usar vários versos de Salmo 42. A minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. Davi no Salmo 16, verso 2 diz: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Asaf no Salmo 73, 25 vai dizer: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra que eu desejo senão a ti. Ou seja, aplicar o seu sentimento para amar a Deus. Mas, além disso, para que a gente não caia na romantização da fé, que é só cantar, só gritar, mas a gente está vazio de entendimento, a gente também tem que amar a Deus com todas as forças. Você tem que se esforçar para amar a Deus. Às vezes o seu corpo não vai querer, mas você empreende força. Entendeu? Tem de haver uma dedicação nesse relacionamento. Davi vai dizer no Salmo 5, verso 3, diz: Senhor, de manhã bem cedo me apresentarei diante de ti, orarei e vigiarei. Ou seja, ele vai acordar cedo e vai estar diante de Deus. Ou seja, se esforce. Quem ama a Deus, se esforça para buscar a Deus. Essas são as 3 direções do amor. Nós vamos falar aqui sobre o amar a Deus, relacionar-se com Deus por através do amor. E aí nós temos uma figura aqui, que é a figura de Enoque. Enoque é chamado de o 7º desde Adão. Isso denota como o legítimo filho de Deus. Deus está na história ativo e dirigente. E as genealogias do povo de Deus confirmam isso. Agora eu vou precisar um pouquinho da sua dedicação. Se o irmão tiver caneta, lápis, celular para anotar algumas coisas, que a gente vai fazer uma viagem aqui bem curta dentro de genealogias. Mas genealogia sim, porque Enoque é o 7º desde Adão. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, senão não estaria na Bíblia. Paulo, quando vai falar para Timóteo e para Tito, ele diz: tenha cuidado com as genealogias, porque naquela época era uma época de efervescência judaizante. Muitos judaizantes queriam se infiltrar na igreja, enchendo de heresias, de culto a anjos, de fábulas judaicas, mas hoje nós temos um cânon fechado. Nós sabemos que aquilo que está aqui escrito na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo. E eu, particularmente,
particularmente, não admito nenhum pedaço da Bíblia, dizer que nenhum pedaço da Bíblia tenha falta de valor, ou seja, tudo que aqui está escrito é importante. Então nós vamos entender a espiritualidade de Enoque a partir da sua genealogia. Enoque é o 7º desde Adão. Só para que a gente entenda o mundo antigo aqui, o mundo pré-diluviano. A gente sabe que Adão foi pai aos 130 anos de idade. E aqui já havia morrido Caim e Abel. Abel havia sido morto por Caim, porque a Bíblia diz que depois disso, Adão conheceu a sua mulher Eva e teve um filho, que é Sete, e a palavra Sete quer dizer renovo, ou substituto. De Adão a Enoque, nós temos 622 anos. Tudo isso nós podemos contabilizar dentro da Bíblia. O escritor, ele descreve a data que cada um nasceu, não a data que cada um nasceu, mas diz, fulano foi pai com tantos anos de idade. Isso dá para saber a idade que ele foi avô, dá para saber a idade que ele foi bisavô. Só você fazer esses cálculos. Até Abraão dá para contar, até para Moisés dá para contar. Nós sabemos que Enoque aqui nasceu nessa época, no ano 622. Só que no ano 622, quem ainda estava vivo? Jared, Maalalel, Cainã, Enos, Sete e o próprio Adão. Será que houve alguma transmissão de informação ali? Será que Adão ensinou os seus descendentes sobre Deus? Podemos presumir que sim. Tanto que Enos invocava ao Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26. E nasceu a Enos e o nome do Senhor começou a ser invocado sobre a terra. É óbvio que Adão ensinava aos seus filhos sobre Deus. Tanto que Caim e Abel ofertaram. E Caim oferta da terra. Qual era o trabalho do pai? Cuidar da terra. Esse foi o trabalho que Deus deu para ele. E Abel, o que Abel faz? Oferta de onde? Da primícia dos animais. Mas quem ensinou isso para ele? O próprio Deus. Porque quando eles pecam, Caim e Abel, o que Deus faz? Sacrificam um animal e veste eles com pele de animais. Está escrito isso na Bíblia. Ou seja, a tradição era transmitida. Nós sabemos que isso foi perpetuado. Mas também há uma geração que é maligna, que é ímpia. É a geração que descende de Caim. Aí nós vamos contrapor as duas aqui. A geração dos filhos de Deus e a geração dos filhos dos homens. Vamos admitir aqui que filhos de Deus, Ben Elohim, são os descendentes de Sete. E filho dos homens são os descendentes de Caim, que fugiu da presença do Senhor, marcado pelo próprio Deus para que não morresse. Agora nós vamos nos utilizar aqui de um pouquinho de genealogia. Deus é um Deus de aliança. Dá para a gente perceber as alianças de Deus, os movimentos de Deus na história, a partir da genealogia bíblica. Vamos fazer um exercício básico aqui. Já ouviram falar sobre as alianças de Deus na Bíblia? Já ouviram? Já ouviram. Deus é um Deus de aliança. Nós temos 6 alianças na Bíblia. Então, nós podemos perceber o movimento de Deus. Como é que Deus, na história, está pensando pessoas e renovando aliança, fazendo acordo com eles, estabelecendo comunhão. É uma forma de dizer o seguinte: eu estou no meio da história de vocês. Eu estou dando contorno e direção à história de vocês. É Deus agindo na história do homem, a fim de dar um rumo melhor a ela. As alianças de Deus com os seres humanos são demarcadas nas genealogias. É uma forma de dizer que Deus está sempre se relacionando com o ser humano através da história. Vamos lá. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Maalalel, Maalalel gerou a Jared, Jared gerou a Enoque. Enoque gerou a Matusalém, Matusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé. 10 gerações, exatamente 10 gerações. Nós temos a primeira aliança, a aliança adâmica. Deus fez com Adão e com Eva no jardim. Depois de 10 gerações, nós temos uma outra aliança, a aliança noética. Rigorosamente, 10 gerações, leia lá. Depois do dilúvio, Deus diz: eu faço uma aliança com vocês que não destruirei a terra. E ainda põe um símbolo no céu, que é um arco. Ou seja, Deus está marcando na genealogia a sua aliança. Só que Noé teve 3 filhos. Quem são os filhos de Noé?
Sem cães Jafé. Então, a 11ª geração, vamos seguir a geração de Sem. Sem gerou a Arfaxade. A Arfaxade gerou a Selá. Selá gerou a Éber. Éber gerou a Peleg. Peleg gerou a Reu. Reu gerou a Serug. Serug gerou a Naor. Naor gerou a Terá. E Terá foi pai de quem? Abrão. O que tem na história de Abraão? Uma aliança. Passado mais 10 gerações, Deus estabelece uma nova aliança. Está lá, Gênesis capítulo 15. E Deus fez uma aliança com Abrão. Gênesis capítulo 15. 10 gerações. Isso existe na Bíblia toda. Isso é tão verdadeiro que Mateus, quando vai falar sobre a genealogia de Jesus, ele divide a genealogia de Jesus em 3 partes. Ele pega de Abrão e diz, olha, de Abrão a Davi são 14 gerações. O que tem em Davi? Salmo 89, verso 3. E Deus fez uma aliança com Davi, seu servo. A gente passa mais 14 gerações. O que a gente tem? Exílio babilônico. Deus fez a aliança? Não, ele renova a aliança. Está em Ezequiel capítulo 16. Deus diz, e eu farei com vocês uma aliança eterna. Aí passa mais 14 gerações, quem tem? Cristo. Aí Jesus chega na Santa Ceia e diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ou seja, a história do homem está acontecendo na terra, mas de tempo em tempo Deus está dizendo, eu estou renovando a aliança, eu estou me relacionando com vocês. Eu estou procurando homens e mulheres no meio da humanidade para se relacionar com eles, porque Deus é um Deus de aliança, é um Deus de relacionamento. Amém? Isso ficou claro? E a genealogia, eu acho interessante que Mateus, quando faz a genealogia, tem um tom de acusação. Porque ele pega de Jesus verdadeiramente, herdeiro de Davi. E ele escreve prioritariamente o evangelho de Mateus para os judeus. Ele está acusando os judeus. Vocês são filhos de Judá, mas Judá teve filho com Tamar, que era prostituta. E depois entrou Raabe. Não, ela se vestiu de prostituta, Tamar. E depois teve Raabe, que era prostituta. Ou seja, a história de vocês não é tão bonitinha não, tá? É o que ele está dizendo. E Davi, o rei, ele teve filho daquela que havia sido mulher de Urias, que essa nem vou dizer o que é. Ou seja, ele está acusando eles. A história de vocês não é tão boa assim como vocês pensam, não. O que escapa é Jesus, que é gerado pelo Espírito Santo. Entendeu? Ou seja, então o que melhora a história de vocês é quando o meu filho entra. É isso que ele está falando. E Deus, na história do homem, não esconde os fracassos dele, nem as suas vitórias. Deus é muito franco no seu relacionamento com o homem, porque está escrito assim, e nasceu o rei Davi, Basileia Davi, o rei Davi. Isso é interessante porque ele não diz, e nasceu o rei Salomão. E ninguém nasce rei, no máximo nasce príncipe. Mas Deus está destacando a história de Davi. Ele diz, Davi era rei. Eu chamei para ser rei. Eu escolhi para ser rei. Mas ele diz, e foi pai de Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Ou seja, eu mostro a vitória de Davi, mas também mostro a sua vergonha. Ou seja, a genealogia tem esse tom. Ou seja, como é que a história do homem é cheia de altos e baixos. Mas Deus intervém. E o seu filho, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Adão, verdadeiramente filho do homem, mas aquele que veio para corrigir a história da humanidade e dar a ela um destino melhor. É Deus contornando a história e agindo no meio dela. Aí a gente entende a espiritualidade de Enoque. Enoque é o 7º desde Adão. Enoque é um profeta. Enoque é um profeta. Está lá em Judas, no capítulo único, versículo 14 e 15, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos os ímpios, por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Por isso que eu prefiro as traduções da Bíblia mais ao pé da letra, que fazem palavra por palavra. A Bíblia é muito interessante. Olha o que Enoque diz. Senhor vem para fazer juízo ou justiça contra todos os ímpios, todas as obras de impiedade, e todos que impiamente e por todas as palavras duras que os ímpios. Então Enoque está profetizando na sua época, no seu tempo, que o mundo que ele vivia era um mundo de impiedade.
Ele se destaca como um homem que anda com Deus no meio de um mundo excessivamente pecador. Ou seja, diferente dos outros, Enoque andava com Deus. Ele não era só mais um do seu tempo. Ele era um homem diferenciado, chamado por Deus para profetizar, para denunciar o pecado. E a sua vida serviu de exemplo para aquela época e para nós hoje. Mas eu estou falando de genealogia. Ele é o desde Adão, ele é o quê? O 7º. Mas só que ele é o 10º seguindo a genealogia de quem? De 7. Só que Caim também foi pai, e foi avô, e foi bisavô. Quem é o 7º desde Adão seguindo a genealogia de Caim? Abra a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Coincidentemente? (23) 4:23. E fiquem com a Bíblia aberta, por favor. Alguém quer ler o versículo? É o 7º, pode conferir. Já contei, recontei. Pode contar. Alguém quer ler Gênesis 4:23? E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Lameque, o 7º desde Adão, seguindo a genealogia de Caim. Ele é bígamo E assassino. Homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, né? Porque ele revidou com uma agressão excessiva aquela que ele sofreu. Não deu. Algumas versões vão dizer um homem e um menino, ou seja, talvez um pai e um filho. Numa briga ele se envolveu e matou os dois. Exatamente, desculpa, eu vacilei aqui, mas é interessante falar de novo o versículo por conta disso, André. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Esse é o equivalente a Lameque, a Enoque, só que na geração oposta. E detalhe, isso é um cântico. Isso aí é um cântico. Ele está alçando a sua voz ao céu para falar da sua própria impiedade. E na sequência ele vai dizer o seguinte, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 7 vezes. Ele está dizendo para Deus a sua impiedade. Qual é a profecia de Lameque? Contra aqueles que cometeram e por todas as duras palavras. Ou seja, ele está declarando, meu pecado é muito maior do que Caim. Eu sou muito mais pecador do que Caim. Ele é réu confesso. Ele levanta a sua voz ao céu para dizer que é um pecador. Aí vem Enoque profetizando que Deus vai se vingar de todos aqueles ímpios pelas suas duras palavras. Isso é um cântico. Está declarando aos céus o seu próprio pecado. Para isso Enoque profetizou contra esse tipo de pessoa. Então, na sua época, ele foi muito significativo, Enoque. Só que volta um versículo antes, pastor. Vamos do 19. Aqui, 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Então, 22. Naamá.
É que... Foi bom essa divergência, porque a maioria da Bíblia de vocês está escrito também bronze, não é? Não é? Qual que está cobre aí? E qual que está bronze? Bronze, as versões mais modernas está bronze, porque é uma tradução mais ao pé da letra. E tem diferença, sabe por quê? Isso aqui foram os gênios da sua época. Eles mudaram a humanidade, esses caras aqui, sabe por quê? Jabal, pai da pecuária. Jubal, artes. Tubal, ou seja, se nós estudarmos a pré-história, nós vamos marcar isso aqui como a idade do bronze. Ou seja, Deus está dizendo que a humanidade mudou nessa época. Revolução tecnológica, científica, cultural, nessa época. E não é na geração dos filhos de Deus. Salmo 68, verso 18, Paulo vai usar esse versículo para falar outra coisa, diz que subindo ao alto, levando o cativo ao cativeiro, Deus deu dons aos homens, até entre os infiéis, para que Deus habitasse no meio deles. Ou seja, pessoas que não temem a Deus também recebem talento. Só que Deus, quando quer salvar a humanidade, Ele não usa Jabal, o construtor. Ele usa Noé. Porque não é imaginação nem inteligência do homem que salvará a humanidade. É revelação de Deus na vida das pessoas. Jubal é músico. Ele toca flauta e harpa, mas ele não atrai a atenção de Deus. Quem atrai a atenção de Deus, vê no versículo 26, é Enos, que invoca o nome do Senhor sobre a terra. Ou seja, não é o excesso de música, de canções e de composição. É um coração que verdadeiramente deseja ver ao Senhor. Então a humanidade está crescendo, está evoluindo aqui, só que do outro lado tem a geração de Enoque. Enoque foi pai de quem? Matusalém. Matusalém viveu quantos anos? Ele foi pai aos 187 anos, avô aos 369. De 369 para 969 faltam 600 anos. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Gênesis capítulo 7, versículo 6. A gente vai trabalhar muito a Bíblia aqui hoje, tá bom? Ou seja, quando Noé nasce, Matusalém tem 369 anos. Alguém, por favor, leia? E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Quantos anos tinha Matusalém quando veio o dilúvio? 969. Com quantos anos Matusalém morreu? 969. Quando é que Enoque se converte? Quando nasce Matusalém, e viveu Enoque 65 anos, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. Então, quando Matusalém nasce, Enoque se converte. Aí ele vira profeta. Ele profetiza que Deus vai julgar a terra. Quem é o filho dele? Matusalém. Vocês sabem que Matusalém é símbolo de longevidade, mas sabe o que a longevidade de Matusalém significa na Bíblia? A longanimidade de Deus. Deus havia profetizado o juízo. Pedro tem esse entendimento. Segundo Pedro capítulo 3, Pedro vai dizer o seguinte, que os homens ignoram que antigamente Deus falou que ia julgar a terra, e um dia julgou. Ele diz, mas meus irmãos, não esqueçam disso, que um dia como o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele não atrasa a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ele é paciente, não querendo que todos se percam, mas que todos venham a arrependimento. Então Enoque profetiza, quando se converte e vira profeta, ele profetiza. Só que o dilúvio só cai no ano da morte do seu filho. É Deus dizendo, olha, eu prometi juízo, mas eu estendo a minha misericórdia. Aí eu lembro do Salmo 30, verso 5, que diz o seguinte, a ira de Deus dura só um momento. A ira de Deus dura só um momento. No seu favor está a vida. E uma vida de Matusalém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ou seja, a longevidade de Matusalém representa a paciência de Deus.
e Lameque. Esse é o outro Lameque. Lameque descendente de Enoque, tá? Porque a gente também vai ter esse nome repetido na genealogia de Caim. Só que este é profeta. E ele é pai de Noé. Ele é profeta. Ele profetizou e nasceu Noé, ou Noá. Porque esse nos consolará das aflições que o Senhor deu sobre a terra, que ali amaldiçoou. Então Deus manda um profeta, Enoque, e manda um sinal, Matusalém. Ele manda um profeta, Lameque, e manda um sinal, Noé, que é a consolação. Ou seja, como é que Deus está na genealogia mostrando a sua ação. Gente, eu vou embora. Chega, tá bom. André, por hoje chega, amigo. Deus te abençoe. Vou dizer o quê? Maravilha, glória a Deus. Gente, vale a pena, cara, vir à escola. Vale a pena, vale a pena. Depois eu vou escrever alguma coisa sobre a genealogia de Moisés. Para os irmãos. Passo para o pastor para ele botar no grupo aí, para a gente ver. Só ao longo da genealogia a gente percebe o agir de Deus. Aí, Enoque serve para montar um cenário. Eu estou usando os mesmos tópicos do comentarista, só que eu estou dando um outro contorno, porque eu sei que essa lição não vai ser aplicada nos domingos. Domingo a gente tem ceia. Mas eu só estou fazendo de uma outra maneira. Na verdade, temos várias filiais que usam. Ah, beleza. Várias. Perfeito. Perfeito. Então, isso é para montar um cenário escatológico. A vida de Enoque é um cenário escatológico, porque Enoque foi o quê? Arrebatado. Ele é símbolo da igreja que vai ser arrebatada. Então, esses dias de Noé também são os dias de Enoque. E Jesus vai falar disso, sobre a volta do Filho do Homem. E o que ele pega? Os dias de Noé, os dias de Ló. Só que ele destaca características de cada sociedade. A principal característica da sociedade que Noé conviveu é a violência. A gente vai ver lá Gênesis capítulo 6, que a terra se encheu de violência. Nós vamos ver que as duas comiam e bebiam. Ah, você disse, isso é uma besteira, todo mundo come e bebe. Na Bíblia, tudo tem um sentido. Isso indica a condição espiritual de uma pessoa, comer e beber. Porque dá para ser excessivamente pecador só comendo e bebendo. E dá para ser excessivamente crente só comendo e bebendo. A prova disso que Deus profetiza contra Jerusalém por através de Isaías, e os príncipes diziam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E a igreja de Corinto repete isso. Só que Paulo diz para a igreja em Corinto o seguinte, olha, portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, até nas coisas mínimas, vocês têm que glorificar a Deus. Então, Jesus está falando dos detalhes da sociedade. Quando ele diz, comiam e bebiam, isso é uma fórmula que a Bíblia usa. Casavam-se e davam em casamento. Eu falei dos 3 filhos de Lameque, não é? Só que tem uma garota também. Qual o nome? Naamá ou Noema? Sabe o que quer dizer isso? Aprazível. Essa palavra quer dizer aprazível. Como é que começa Gênesis 6? Que vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Ou seja, na geração de Caim havia mulheres belas. Só que os filhos dos homens tomam elas por mulheres. E aí começam a misturar. Só que aí Deus não vê mais ninguém justo. Porque se misturou tudo. Só que tem um homem que andava com Deus. Que era o nome desse homem? Não, depois. Noé andava com Deus. Só que o detalhe, Noé foi pai com quantos anos? 500 anos. Noé foi pai com 500 anos. E viveu Noé 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. O que isso quer dizer? Que Noé casou, tinha 100 anos já, só que a sua mulher não gerava. Mas mesmo assim, continuou com ela. 200 anos, continuou com ela. 300 anos, continuou com ela. Não buscou uma filha dos homens. 400 anos, continuou com ela. E o tempo está passando e o juízo de Deus está se aproximando. Só que Deus está olhando o homem lá. Ele não se misturou, não. Já tem 500 anos e ele não se misturou. E diz, Noé, faz uma arca. Eu vou destruir todo mundo, menos você e a sua família. Porque Noé era homem justo em todas as suas gerações. Amém? Então a terra de Noé era violenta. Só que a de Ló não era violenta.
A sociedade de Ló não era violenta, ela era promíscua. Sabe qual a prova que ela não era violenta? Eles compravam e vendiam. Isso aqui quer dizer que não era violento? É. O que está tendo na Rússia, contra a Rússia? Embargo financeiro. Toda vez que tem guerra, você tem bloqueio econômico. Como é que essa terra aqui não tem guerra? Porque Abraão e 318 homens da sua casa foram lá e libertaram Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Bela, 5 cidades. Por isso eles compravam e vendiam, plantavam e colhiam. Mas aquilo foi um livramento de Deus. Deus está dizendo, olha, Sodoma e Gomorra, vocês eram escravos de 4 reis. Agora eu dei liberdade para vocês. E Deus ainda testemunha contra eles, porque Deus manda um profeta, que é Abraão, e manda um sacerdote, que é Melquisedeque. Mas mesmo assim eles não se convertem, continuam promíscuos, e nos dias de Ló, que Ló estava na terra, eles são castigados. Então, para nós aprendermos quais os 2 principais escatológicos da vinda de Jesus na sociedade. É a violência, semelhante aos dias de Noé, e a promiscuidade, semelhante aos dias de Ló. Porque assim será na volta do Filho do Homem. Então isso serve para a gente entender o cenário. Só olhando para Enoque e para a história dele, a gente entende como está próxima a vida. Esse comer e beber hoje pode ser traduzido pela busca do prazer. É a busca do prazer olha, não interessa se as consequências. O importante é curtir a vida louca. Isso é o comer e beber nos dias de hoje. Os gregos, eles tinham os epicureus e os estoicos, né? Nós temos ali. Influenciavam a igreja. Quando Paulo critica a igreja em Corinto, que era uma igreja grega, ele está falando disso. E esse comer e beber no tempo deles é o seguinte, é comer e beber, botar o dedo na boca, vomitar e comer e beber de novo, e viver naquela orgia e naquela depravação de festa rave. Sabe festa rave? É isso aí. A festa rave dos caras gregos era isso aí. É isso mesmo. Coisa de louco, mano. Então, a gente olhando para esses 2 aqui, esses 2 exemplos, nós podemos entender como será na volta do Filho do Homem. Para andar com Deus é preciso nascer de novo. Então, primeiro falando de arrependimento. Enoque, ele teve que em algum momento da sua vida se converter. Porque está lá, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. Então, depois que gerou a Matusalém, ele encontra-se com Deus e começa a andar com ele. Então, isso fala de arrependimento. O arrependimento é a soma de 2 coisas: de confissão e abandono. O que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você não se arrependeu daquilo que você não confessou. Você não se arrependeu daquilo que você não abandonou. O arrependimento genuíno é quando você confessa. Salmo 32, verso 5, Davi fala: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ou seja, confissão. Só pode haver perdão se houver confissão, entrar diante de Deus para declarar a sua culpa. Aí Deus pode te perdoar. Ele não pode perdoar aquele que não se arrependeu genuinamente. E arrepender-se é confessar o seu pecado. E abandono. Abandono é a mudança de postura. Efésios 4, 28 vai dizer: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, para que produza e tenha, ou seja, é uma mudança. Na verdade, a conversão na Bíblia tem essa ideia, de você andar no sentido contrário. Eu estava indo para cá, mas eu me converti, eu mudei de direção. A ideia de conversão é essa: você abandona o pecado e começa a trabalhar em oposição à obra que você fazia antigamente. Tanto que João Batista fala o seguinte: e os que confessavam, lá Mateus 3,6, eram batizados. E João diz: produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, que comprovam que vocês não vivem mais daquele jeito. A postura de vocês é diferente. Quando Jesus foi lá na casa de Zaqueu, ele diz: se alguém tem um defraudado, eu vou restituir. Se eu roubei alguém, eu vou fazer o contrário. Agora eu vou doar. Eu vou na direção contrária.
É isso aí, é voltar no sentido contrário. A ideia é essa, de você voltar no caminho que você estava indo. Conversão é uma mudança, né? É uma manobra. E a regeneração. Salvação é um conceito muito amplo na Bíblia, ele trata de muitas coisas. Então, acho que esse quadro aqui, eu gostava muito de usar no discipulado, porque regeneração fala do ser integral. Espírito, alma e corpo. Santidade, a santidade de Deus, ela é total, ela é holística. Ela alcança todas as esferas do ser. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Só que tem um processo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o ser humano pecador, e todos nós somos pecadores de nascença, Calvino gostava de dizer que é mórbido e moribundo. Que é isso? É enfermo e mortal, a carne, né? Ela é enferma e mortal. Só que eu acrescentaria que o homem, quando vive na impiedade, ele é mais do que mórbido e moribundo. Ele é putrefato, cadavélico. Que é isso? Ele está podre e ele já morreu. Então, isso é a carne, a nossa natureza. Só que carne não é corpo, a gente tem que ter cuidado com isso. A carne é a natureza caída que tenta mortificar o nosso espírito, corromper a nossa mente, a nossa alma e desviar o nosso corpo da vontade de Deus. Ela age nessas três áreas. Só que a regeneração, ela vem no sentido oposto, para restaurar tudo isso. É como se o homem tivesse perdido a imagem de Deus no seu espírito, na sua alma e corpo, e o Espírito Santo de Deus viesse para restaurar a imagem dele nessa pessoa. Aí vem no sentido contrário à santificação. Por quê? Porque o espírito do homem está mortificado. Do espírito do homem que não teme a Deus está mortificado. Só que quando ele é ativado por Deus, ele é vivificado, avivado. Efésios capítulo 2, versículo 1. E nos vivificou, ele vai dizer, quando nós estávamos mortos em ofensas e delitos. Ou seja, o espírito do homem estava morto, mas agora ele foi vivificado. E Deus só se comunica com o homem pelo espírito. Quem adora a Deus tem que adorar em? Por quê? Porque Deus é espírito. Romanos 8, versículo 14, vai dizer o seguinte: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para novamente estarem debaixo de medo, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando você começa a ser regenerado, o Espírito Santo aviva o teu espírito. Você não tinha a voz de Deus no seu interior, mas agora o Espírito Santo, ele tem uma linha direta com você. Quem é? É o seu espírito. E ele fala para o teu espírito. Só que aí tem a sua alma, que não é convertida ainda. Ela foi corrompida. Você adquiriu valores, ideias, pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Só que aí vem a palavra de Deus e começa a mudar as nossas disposições. Começa a santificar a nossa alma. Ela começa a atuar no nosso interior, dando uma nova direção. O Espírito Santo vem restaurando as coisas e diz: olha, isso que você fazia, não faça mais. Aí a briga deixa de ser só espiritual para ser também mental. As nossas disposições começam a entrar em conflito. Eu sempre fico pensando isso. O que eu faço quando não dá tempo de pensar naquilo que eu devo fazer? Ou seja, automatismo. Como é que eu reajo? Isso diz a condição da minha alma. Se o Espírito Santo já conseguiu converter o meu interior. Só que quando Deus começa a implantar as suas ideias dentro de nós, falta o corpo. Em tese, isso era para ser o mais fácil. Sabe por quê? Porque o corpo, esse invólucro aqui, ele só obedece o que a nossa alma diz. Não é? Era para ser isso. Em tese. Só que o corpo, ele adquire vícios. O corpo, ele adquire hábitos. Sozinho. O corpo tem uma coisa que a gente chama de espasmo, que é movimento involuntário. Ele faz, às vezes, um movimento que você não quer. Só que o Espírito de Deus começa a conversar com o nosso espírito, para falar para a nossa alma, para dizer para o nosso corpo o seguinte: olha, a casa foi comprada. Tem um novo dono e comprou com tudo dentro. Aí Paulo vai dizer: porque foste comprados por bom preço. Glorificai a Deus com o vosso corpo e com o vosso
espírito, parte material e parte imaterial, as quais pertencem a Deus. Isso é regeneração. É uma obra que inicia no espírito, invade a alma e transforma o corpo. Então, para andar com Deus é preciso nascer de novo. Isso é uma construção. Isso aqui é uma construção. Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o seguinte: mas o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Em tese é uma só despedida, mas vamos olhar o texto com calma. O que é amor? Amor é um atributo de Deus. Até sobre o ímpio, Deus quer derramar o seu amor. Então, independente da condição do homem, Deus é amor. O que é graça? É um favor de Deus. Está sendo ofertado a toda a humanidade. Mas comunhão é diferente. Comunhão, koinonia ali é associar-se, é sociedade. Ou seja, é um acordo. Paulo está dizendo, o amor de Deus sobre vocês. Graça de Jesus sobre vocês. Comunhão com o Espírito Santo. Só se vocês andarem em comunhão com Ele. Porque a ideia de que eu dou um passo e o Espírito Santo dá um passo. Eu tomo uma ação e o Espírito Santo tem uma reação. Prova disso que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então o Espírito Santo ele reage para provocar a regeneração em nós. Então nós insistimos em andar na sua presença e ele vem trabalhando. Não, você crê? Eu ajo. Você faz? Eu ajo na sua vida. Eu transformo, eu renovo, eu dou forças. Então a comunhão com o Espírito Santo é o relacionamento que é desenvolvido naquele que nasceu de novo e quer andar na vontade de Deus. A crise da conversão. Isso aqui é uma ruptura. Uma ruptura. Nós estamos... André, eu posso ler umas textos, as coisas aqui do chat? E aproveitar que você bebe uma água aqui, porque você está impossível hoje. Vamos lá. O professor Túlio Pereira aqui, que é um homem de Deus, um mestre aqui, diz aqui: André William é excelente professor, excelente aula, domina a Bíblia, disseca o texto, o expõe e ainda relaciona os textos bíblicos entre si. Parabéns, glória a Deus. A Jana Baizano disse: eu aceitei Jesus em 2010 na Advec Penha, quando o pastor Santos estava entre nós, só agora em 2022 vim participar das atividades da igreja. Demorou, mas... A Beriana está sendo um divisor de águas na minha vida. Deus te abençoe, Jane. O Pedro Frete disse: ex-professor André, Deus está usando e abrilhantando a lição. E por último, Ronaldo de Jesus do Rio de Janeiro disse: que privilégio estar aqui presencialmente, André. Que privilégio, cara. Pô, muito feliz mesmo. Muito. Deus te abençoe. Vamos lá. Pastor Túlio também, o irmão Túlio também é um grande mestre. Então a conversão é uma ruptura. E é uma crise. Às vezes é igual um parto. É difícil. Aí a gente vai para aquele texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Só que volta 3 versículos antes. Paulo vai falar: o amor de Deus nos constrange. O que é constrangimento? Normalmente vergonha, não é? Sem graça. Só que ali a ideia não é essa. A ideia ali é dominar. O amor de Deus nos domina. Aí, a palavra ali que Paulo usa para constranger é tirar todos os espaços, é sufocar. É como Deus te cercasse com o amor dele. Te estrangulasse, tirasse todo o seu ar. Por quê? Porque a ideia de estar em Cristo não é assim: Jesus morreu por mim, obrigado Jesus, agora eu estou sem graça, né? Seu amor me constrangeu, eu vou te servir. A ideia não é essa. A ideia que Paulo está falando é o seguinte: ele morreu por todos. Todos morreram. E agora os que vivem não vivem para si. Por quê? Porque foram comprados. Agora, se alguém está em Cristo, ele chega e diz: você não vive, a sua vida é minha. Não é um favor, eu te comprei. A ideia é essa, de ser nova criatura. Por isso a crise da conversão. Que às vezes você não quer, a sua alma, o seu corpo não quer. A sua carne, ainda viva dentro de você, luta contra a vontade de Deus. Mas a ideia é essa, do amor dominador de Deus.
Ele tira todos os seus argumentos e todas as possibilidades contrárias e diz: me sirva, porque eu sou teu Senhor. Eu lhe dominei, lhe comprei, agora você é meu. Viva a minha vida. Para andar com Deus, é preciso concordar com Ele. Deus é o diretor das alianças. Deus andou com Enoque? Não. Enoque andou com Deus. Deus andou com Noé? Não. Noé andava com Deus. Moisés falava com Deus boca a boca? Não. Deus falava com Moisés. O que é isso? Toda vez que a Bíblia vai falar de relacionamento íntimo, está dizendo que Deus é o diretor das ações dentro do relacionamento. É uma forma de dizer: andaram comigo, sim, mas eu controlava todas as ações. Porque Deus só admite pessoas que andem com Ele, que sejam submissas a Ele, que concordem com Ele. Deixa eu falar algo aqui. Andar com Deus, a gente está suavizando muito a ideia de conversão, mas andar com Deus não é ver Jesus na beira da estrada, parar e falar: Jesus, sobe aí, te dou uma carona. Não é isso. Se converter é falar: Jesus, entra, assume o volante, para onde o Senhor quer ir, e desligar o GPS. Essa é a ideia de conversão. Você tem que concordar com Deus. Deus é o diretor das ações dentro do relacionamento. Só que existe uma coisa aqui, desobediência. Eu peguei alguns exemplos de desobediência, mas eu quero pegar um que para mim é o mais pesado. Deuteronômio capítulo 3, Deus fala o seguinte: Moisés, basta. Eu não quero que você ore sobre entrar na terra prometida. Agora sobe ao cume do monte do Pisga e olha a terra. E olhar a terra ali é olhar a terra e morrer. Deus falando: Moisés, eu não quero conversar mais com você sobre isso. Por quê? Porque você perdeu uma grande oportunidade de me glorificar no meio do povo, quando você feriu a rocha 2 vezes e gritou contra ela. Primeiro, a rocha não precisava ser ferida 2 vezes, porque a rocha é Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. E Jesus não precisou sofrer 2 vezes. O sacrifício dele único é suficiente. Então Moisés já errou nisso. E ele se excedeu, ele fez além. Então ele perdeu uma grande oportunidade de obedecer a Deus. E isso, eu coloquei aqui, Deus não negocia com quem o desonra. Deus falou: Moisés, você é um grande líder, você é um grande homem, mas não vai entrar na terra por causa da sua desobediência. Irmãos, Moisés. Moisés. Imagina você. Deus rasgou o ingresso dele. Moisés, perdeu a chance de entrar, porque você me desobedeceu. Está suspenso o teu visto. Será que nós vamos escapar se desobedecermos? Claro que não. Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Não tem escapatória. O caminho que Deus quer é o caminho da obediência. Deus só trata com quem o obedece. Deus só entende a obediência. E obedecer. Tornou Salvador de todos pelo Jesus. Jesus, o Filho de Deus, teve que aprender teve que aprender a obediência pelo sofrimento. Então, se Deus não poupou Jesus da obediência, não é Moisés que vai entrar na terra. E não será nós que vamos entrar em desobediência. Obediência é o ingresso para entrar no repouso de Deus, para entrar no descanso de Deus. Mas por que concordar com Ele? Porque Deus é inexplicável, mora no invisível e age no impossível. Na sua mente eterna, Ele traçou planos que excedem nossa capacidade de compreensão. Deus tem a mente muito mais elevada. Ele diz em Isaías 55, verso 8, diz o seguinte: mas os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Eles são mais altos, eles são mais elevados. Nós temos que nos submeter, para andar com Deus, nós temos que nos submeter à sua vontade, ao seu excelente poder, à sua soberania. Tem um texto que eu gosto muito, em Isaías 40, a partir do versículo 12, que Deus diz o seguinte, pela boca do profeta: quem mediu a água na concha da sua mão?
e mediu o céu a palmos, e tomou toda a medida do pó da terra numa vasilha, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou seja, quem deu palpite para Deus? Quem antes lhe deu para que por ele fosse retribuído? Eis que todas as nações da terra são como gota no balde, como pó fino, como poeira que está sobre a balança. Isso no versículo 15. Só que no versículo 17 parece que Isaías quer se corrigir. Ele diz, não, é gota no balde, areia sobre a balança, dá para ficar melhor. Eis que todas as nações são como nada diante dele. É menor do que gota. Só que ele coloca uma vírgula e diz, não, melhor, são menos do que nada, são vazio. Meu irmão, a pergunta que eu faço é a seguinte, o que são todas as coisas diante de Deus? O que é todo o universo diante de Deus? A resposta correta é, não são. Só Deus é. Ele é antes de tudo, depois de tudo, acima de tudo. Ele é Deus e sabe todas as coisas. Nós não sabemos o além, mas Deus já está no além. Melhor, Deus escreveu o além. Ele sabe todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Na dúvida, se submeta. Tem um pregador baiano que ele fala algo que eu gosto muito. Se Deus mandasse assentar, nem olhe para ver se tem cadeira. Confie. É verdade. Como é que é, se Deus se mandar você sentar, é o pastor Jeremias que fala isso. Não olhe para ver se tem cadeira. Apenas sente. Sabe por quê? Jeremias Porque Deus age na sua fé. Ele coloca quando você crê. Aquele que crê, ele tem resposta de Deus. Então, para andar com Deus, você tem que concordar com Ele. Confiar na sua mente eterna. Essa mulher aqui, corre, timbum, diz, quando o trem passa por um túnel escuro e o mundo escurece, você se joga do trem? É claro que não. Você fica sentado em silêncio e confia que o maquinista irá fazê-lo chegar bem do outro lado. Não é? Quando o trem entra no túnel, tudo escurece, você fica desesperado, vou sair daqui porque está tudo escuro. Não, o maquinista vai levar do outro lado. Já confeccionaram trilhos, ele está andando em linha reta. Assim é Deus. Ele quer a nossa obediência, Ele quer a nossa concordância. Depois vejam a história dessa mulher aqui. Só a história dela já é um exemplo disso. Né? Aquela frase, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus, está no livro dela aqui, Refúgio Secreto. É um best-seller espetacular. É a história da Corrie ten Boom, que ela... Eu falei isso aqui já uma vez. Ela uma vez pregando sobre amor e perdão. Um homem que vai à frente e aceita a Cristo como Salvador foi simplesmente o cara que matou a irmã dela, né, e a castigou dentro do campo de concentração. Na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. E o tópico de número 3, Enoque, o exemplo a ser seguido. Eu acho que esse quadro aqui, ele explica, a gente trabalha 2 textos aqui, e dá para explicar isso bem. Um é Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de maneira aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, atentando Deus para os seus dons. Dons ali é oferta. E por causa disso, por meio da fé, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi mais isso porque Deus o tomou para si. Porque antes de morrer, alcançou testemunho de que agradar a Deus. Enoque, antes de morrer, alcançou testemunho de que agradar a Deus. Qual o versículo 6 de Hebreus capítulo 11? Quem sabe? Sem fé é impossível. Por que Enoque andou com Deus? Porque ele foi arrebatado? Agradou a Deus. Mas como? O texto responde, fé. Qual era o grande segredo de Enoque? Era fé. O seu testemunho é agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Eu gosto de usar esse exemplo aqui para ficar bem didático.
Fé é como se você tivesse um rádio comunicador e tivesse uma frequência. Tipo a frequência 1, tá o pastor Fernando com o rádio e eu estou aqui com o rádio na frequência 2. Pastor Fernando, na escuta? Ele não vai escutar, eu estou na frequência errada. Mas quando eu sintonizo na mesma frequência, ele me escuta. E eu consigo escutá-lo. A fé é isso. É uma linha de comunicação. Deus só fala por meio da fé. Deus só age por meio da fé. Sem fé é incomunicável. Deus se torna inacessível. Mas quando você crê, Deus se comunica contigo. E você se comunica com Deus. Fé é uma linha de comunicação. Às vezes a gente cria muitos conceitos de fé, como um pensamento positivo, como uma confissão religiosa. Mas fé, basicamente, é a plena convicção naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus promete. Isso é fé. E o objetivo da fé é alcançar testemunho, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. É assim que funciona, agradando a Deus pelo testemunho da fé. Então Deus só se comunica conosco por causa da fé. E sem fé, vou repetir, é impossível agradar a Deus. Fé não é uma ferramenta que você cutuca a Deus e diz, você tem que fazer porque eu creio. Não é isso. Deus nunca fez nada porque se viu obrigado. Tudo o que Deus faz é porque ele se vê agradado. E sem fé é impossível agradá-lo. A sua fé torna Deus solícito. Você se aproxima de Deus. É Deus que diz, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe. Segundo, que ele tem poder de recompensar aqueles que o buscam. É Deus que está dizendo, quem me seguir, quem se aproxima de mim, primeiro, tem que crer em mim. Segundo, tem que crer que eu sou capaz de atendê-lo, de socorrê-lo. Deus só quer pessoas com fé próximas dele. Amém? Amém. A vida pelo Espírito. Esse Gálatas capítulo 5, vou começar no versículo 19, mas o alvo é o versículo 22, a gente entende bem. Que as obras da carne são manifestas. Ele vai falar 15 pecados. Na King James vai estar 16, porque ele separa a prostituição de adultério. Não dá para explicar isso agora. Mas ele vai falar no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o fruto, no singular, fruto. Fruto, karpos, por isso é fruto. Se fosse karpon no grego, seria frutos. Então ele está falando de uma qualidade que engloba todas essas virtudes. É diferente dos dons, porque qual o critério de doação dos dons? É aleatoriedade, da nossa perspectiva, né? Da perspectiva de Deus é soberania. Deus pode dar 1, 2, 3, 4 dons para uma pessoa e não dá esses dons para aquela pessoa. Mas o fruto não é assim. Ele é um só. Necessariamente, quando o Espírito dá amor, ele dá também alegria. É isso que o texto está dizendo. É um fruto só. Ele dá paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O governo do Espírito Santo na vida do ser humano se atesta por essas virtudes. Amor é a caridade. O amor entre irmãos, a alegria. A alegria na Bíblia é a mãe do contentamento e da gratidão. Não murmura quem é alegre. Quem é alegre é grato, é agradecido. Alegria ali é isso. Porque a alegria é a mesma palavra que vai dar origem à graça, né? Charis, né? Ali a alegria é chara, ou seja, a graça de Deus te deixa alegre. Porque a gente fala, graça, o conceito de graça é favor imerecido de Deus. Beleza, esse é um conceito teológico. Graça ao pé da letra é estar alegre, estar contente. Ou seja, eu estou feliz, porque Deus me salvou. Paz, paz no interior. Longanimidade, que é a paciência. Eu gosto muito da longanimidade, porque a longanimidade parece um superpoder. Porque é a paciência ali no texto. O paciente, ele é diferente do apressado em diversas coisas, mas ele tem uma vantagem estratégica. Por exemplo, está eu e o pastor Ronaldo aqui esperando o Alex. O Alex fala, daqui 1 hora eu volto. Aí eu sou impaciente e estava falando, meia hora que o Alex falou que saiu daqui e não voltou ainda. Eu estou contando, já passou meia hora, Alex não voltou. Aí o pastor Ronaldo falou, só falta meia hora para ele voltar. Que ele disse que daqui a 1 hora ele volta. Esse é o paciente. O paciente não conta o tempo que passou. Ele está contando o tempo que falta.
A ideia de paciência é isso. É uma convicção, uma confiança tão plena em Deus que você sabe que mais dia, menos dias, Deus virá em teu socorro. Isso é paciência. Pode louvar a Deus, glorificar. Um pouquinho de tempo. E não tardará. Paciência, longanimidade, benignidade. Benignidade gera benignidade. Acho que você já entendeu o que a palavra quer dizer. É gentileza. Benignidade, o benigno nem sempre pode te ajudar, mas estar perto dele te fará bem. É a pessoa amável, a pessoa que trata bem, a pessoa educada, a pessoa que te melhora. Agora, a bondade é a ideia de justiça. Bondade é gostar das coisas certas. O bondoso não folga com a injustiça. Ele quer ver o bem, ele quer ver o certo. E ele luta contra o mal. A fidelidade, ou fé. Fé ali não é crer. Fé é o quanto daquilo que você crê norteia as suas ações. A parábola do juiz iníquo, que nem a Deus temia, lembra? Como é que a mulher orava? A mulher ficava, julga a minha causa, julga a minha causa. Qual é a pergunta de Jesus no final do texto? Achará porventura o Filho do Homem fé na terra quando vier? Fé é igual dessa mulher, fé de insistir. Ou seja, eu quero justiça, eu quero Deus, me atende. Será que o Filho do Homem vai encontrar uma fé assim? Daquele que ora sem cessar? E a gente tem que ter uma fé igual dessa mulher, de insistir. No nosso caso até maior, porque ela era um juiz iníquo só, né? No nosso caso. Mas é outra coisa. Então essa fidelidade, essa fé. A mansidão. Mansidão é minha predileta ali junto do amor. Porque mansidão a gente acha que é sangue de barata, não é. A mansidão é tipo uma jaula. É prender uma fera. Ali a ideia de mansidão é essa. Você até... Mas você está preso. A ideia é essa, de não se vingar. Olha o que Jesus fala sobre a mansidão. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Herdarão a terra. Como é que a terra prometida foi conquistada no Antigo Testamento? Na luta. Eles lutaram e conquistaram. Aí vem Jesus e diz o seguinte, olha, agora a terra vai ser dada aos mansos, não aos valentes. O que Deus está falando ali? Que valentia te ajuda a conquistar as coisas, mas quando você é manso, você não conquista. Deus conquista e te faz herdar. A ideia de quando eu sou valente é que eu brigo, mostro o meu inimigo a minha força e venço. Mas quando eu sou manso, Deus briga, Deus luta, Deus mostra a sua força ao meu inimigo e diz, conquistei para você, agora é seu. Eu te pergunto, o que é melhor, ser valente ou ser manso? A dica de Salomão é o seguinte, o que governa o seu espírito é melhor do que aquele que conquista as cidades. Então, mansidão é confiar em Deus. E aquele que confia em Deus não será confundido. E o domínio próprio. Domínio próprio é temperança. É dosar as ações. Nem sempre freio. Às vezes, domínio próprio é acelerador também. Por isso, temperança. É temperar as suas ações. É agir de maneira correta, de acordo com a ocasião. Então, essas características, essas virtudes, atestam o governo de Deus na vida do homem. E a vida pela dedicação. O pastor Walter Brunelli fala sobre oferta. Mas eu escolhi a palavra dedicação, que é o sinônimo, porque a palavra Enoque quer dizer dedicação. Enoque foi uma oferta para Deus. É como se ele passasse 300 anos dizendo, Deus, eu me ofereço para ti, eu me ofereço para ti. Um dia Deus diz, olha, tá bom, já que você oferece, eu te tomo. Você é meu. Quando a gente olha a oferta lá de Abel e de Caim, por que Deus aceita Abel e não aceita Caim? As obras de Caim eram mais. Só que Abel alcançou o testemunho de que era justo. Ou seja, Deus não está só olhando a oferta, Deus está olhando a totalidade da vida deles. A oferta é só mais um detalhe da vida deles. É como se Abel falasse, olha, a minha vida toda é uma vida de justiça. Por isso eu trago a minha oferta para você. Por isso Deus atentou para Abel, está lá no texto, e para a sua oferta, mas não atentou para Caim e para a sua oferta. E por isso Deus atenta para Enoque. Porque a vida dele foi uma vida de dedicação a Deus. Como conclusão,
Mesmo em um mundo corrompido e perverso que precedeu o dilúvio, Deus achou pessoas para serem exemplos de fé, obediência e dedicação. Essas são as marcas de Deus, essas são as marcas do povo que Deus tomará para si. Gênesis capítulo 6 vai dizer que na antiguidade tinham heróis, que eram os valentes, varões de fama, até porque tinham gigantes na terra, alguém tinha que lutar contra eles. Mas eu gosto de olhar para Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 7, e chamar dos heróis pré-diluvianos de Deus na antiguidade. Os homens que antecederam o dilúvio, homens de fé. Abel, Enoque e Noé. Eles foram heróis. Do ponto de vista da justiça, se a gente comparar, eu sempre fico comparando os três, a fé de Abel fala da fé que clama por justiça, que não folga com as coisas erradas. Deus, julga a minha causa. A gente tem que ter uma fé igual a de Abel. A fé de Enoque em relação à justiça é da fé que profetiza a justiça e diz, Deus julgará isso. Deus julgará, Deus está vendo isso. Eu não concordo com a impiedade, é uma fé que se estabelece. E a fé de Noé é a fé que te faz ser herdeiro da justiça. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Daquele que recebe de Deus uma recompensa por causa da fé. Mas também nós podemos compará-los em relação à morte. A fé de Abel fala daquela fé que enfrenta a morte. Daquele que morreu por causa da sua fé. Não é? Ele entregou os seus dons a Deus, Deus atentou e Caim o matou por causa disso, por causa de inveja. Então é daquela fé que mesmo diante da morte certa, não teme, enfrenta. A fé de Noé, em relação à morte, é aquela fé que escapa da morte. De uma fé que clama a Deus e aquele que clama é livrado por ele. Por quê? Porque acredita no socorro de Deus. Mas também tem a fé de Enoque diante da morte. É a fé daqueles que escaparão da morte. Daqueles que, crendo em Deus, no momento que a trombeta soar, serão tirados daqui para não ver a morte, e serão de Deus, porque Deus os tomará para si. E para isso as palavras de Jesus em João 11, 25 explicam: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda, e quem estiver vivo, Jesus diz, está lá no texto, não morrerá. Esses são aqueles que creem em Deus. E no momento oportuno, Deus vai tirá-los dessa terra. Que tenhamos uma fé igual a Enoque, uma fé igual a de Noé, uma fé igual a de Abel, para andar com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Cara, eu ficava mais tempo, André. Aí. Deixa eu fazer aqui algumas, né? A irmã Elisete de Jesus Martins Pereira Feliciano colocou aqui: terra, fogo e fumaça, aleluia. Botou uns foguinhos aqui, André. A irmã no manto ali, né? Tá aqui. Deixa eu ver. Júlio César, professor, está de parabéns, domínio da palavra, ótima explicação, tenho orgulho de fazer parte da Igreja da Palavra. Escola Beriana, meus parabéns. A irmã Daniele Campos, meu Deus, que aula, eu não sou da DEVEC, mas hoje resolvi participar dessa aula. Coisa linda, que Deus continue abençoando cada um que tem esforçado e comprometido em fazer com que essa aula aconteça. Queridos, eu estou aqui com sentimento de gratidão a Deus pela vida do André, pela ministração dessa lição, né? A gente às vezes fica pensando, quando o autor da lição às vezes coloca determinadas lições, e ele às vezes pensa, né, vou colocar essa aqui às vezes no dia da ceia e tal, porque é uma lição mas você tirar... Eu estava vendo o pastor Fernando, ele no começo da aula, falando sobre, né, Enoque andou com Deus. E aí eu cheguei a comentar sobre isso, né? E às vezes você pegar uma parte pequena da Bíblia e você depois extrair tanta coisa interessante. Parece que André, eu tinha profetizado isso em relação a você, que traria coisas maravilhosas da parte de Deus. Mas olha, Deus foi extremamente generoso com você e conosco, né? Nessa noite, por partilharmos desse momento aqui. Deus continue abençoando a tua vida, amigo. Derrame sobre, né, o óleo da unção sobre a sua vida, te capacite
para que você continue sendo bênção de Deus, como foi para a minha vida hoje, eu tenho certeza para a vida de quem está aqui e de quem assistiu. Não só pelos ensinamentos trazidos, mas para a gente verificar como é importante a gente cavar na Bíblia. Ela tem, né, aquele poço que a gente cava e a gente encontra. A gente encontra coisas. A gente, quando você fala da genealogia aqui, às vezes eu fico pensando, né? Há pouco tempo eu estava falando com a irmã aqui da igreja, Juliana, e ela estava falando sobre a questão do que ela faz na igreja e tal. Ela falou, eu queria encontrar um sentido dentro da igreja, do que eu faço, porque eu ajudo na decoração. E ela pensou assim, uma coisa sem importância. Eu falei, querida, a Bíblia tem mais de 40 capítulos dedicados só à decoração. A gente não para pensar nisso. 40 capítulos. Até a tua esposa, ele fez. Se você for verificar as instruções do tabernáculo, de tudo, é um Deus minucioso no detalhe, falando das romãs, dos laços, das cortinas. Né? E aí você fica pensando, mas o que isso tem a ver, amigo? Deus é um Deus de perfeição, Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus que consegue extrair coisas, né, inimagináveis. E esse Deus é o nosso Deus, cara. É o Deus a quem servimos. Então vale a pena servir a Ele, vale a pena estudar a palavra de Deus, vale a pena conhecer a Deus, mesmo quando a gente encontra, às vezes, com textos difíceis. Né? A própria palavra diz, o próprio apóstolo Pedro disse, né, coisas difíceis da gente entender. Persevere, leia, peça a inspiração do Espírito Santo para ti, né? Pergunte, questione, estude, porque é verdade, cava, porque você vai receber de Deus a orientação. Olha, eu estou, digo até emocionado, mano, emocionado. Deus te abençoe, André, mais uma vez. Pastor Roberto, por favor, faça uma oração. Hoje eu vou lhe pedir uma oração mesmo de poder mesmo. De poder do manto. Não, vamos marchar com o varão hoje, porque hoje o negócio foi intenso. Gente, quantos querem agradecer pela vida do André? Deus abençoe. Orem por ele. Orem, porque eu tenho certeza que desde o momento em que eu pedi o André para que ele falar sobre essa lição, ele se dedicou a estudar, porque isso aqui não é coisa que você tira do nada, não é? Não tira do nada. Eu vou dizer para vocês, vou confessar para vocês aqui uma das coisas mais interessantes que tem aqui. Por conta da questão de ser assim, o superintendente da escola bíblica aqui, e ter aquela máxima de dono do defunto pega na cabeça, né? E aí, às vezes, né, eventualmente, você ter que falar aqui na igreja, meu irmão, a semana que antecede a falar aqui na igreja, para mim é de um desespero, é uma coisa que parece que, né, de estudar e de, meu Deus, eu nunca tá bom, e nunca tá bom, e você depender mesmo, né, de Deus para isso aqui. Então eu imagino o tempo que o André debruçou para estudar, para tirar esses ensinamentos para nós aqui. Deus recompense por você com pedrarias como a Ivana falou na semana passada, né, com pedras na coroa. E quem... Se vocês puderem, depois a gente vai postar isso nos grupos da Beriana, tá, a questão da aula. Falem para outras pessoas que vale a pena assistir, tá bom? Deus abençoe. Graças a Deus, né? Chegamos a esse ponto de hoje, nós temos uma igreja que tem a sua parte espiritual, mas também tem a sua parte pedagógica, que hoje em dia é muito importante para a gente valorizar esse conhecimento, esse crescimento. Muitas das vezes a gente vem aqui sem ter grande conhecimento, e acaba agregando conhecimento através da audição, da percepção, da busca. Tem o CDN, a igreja que investe nessa parte com muita força. Que Deus abençoe o nosso pastor Silas Malafaia, o nosso pastor Ronaldo, nosso pastor Fernando, todos que estão envolvidos nesta grande obra, porque eu me sinto realizado. Eu estou saindo daqui impactado, irmão. Rapaz, como eu estou me sentindo no céu hoje. Rapaz, o cara pegou de um trechinho de uma genealogia e fez uma história de verdade, irmão. Não é invenção, nada disso, verdade. Né? Demos graça que o professor continue cada vez mais nos abençoando. Muito obrigado pela sua vida, amado. Amado Deus, querido Pai,
Te rendemos graça por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos cada vez mais da Tua palavra, como o Senhor mesmo nos ensinou, crescer na graça, no conhecimento, para que nós possamos ter poder, mas também temos entendimento, sabedoria, conhecimento, profundidade, para que a igreja seja uma igreja viva, um organismo poderoso no tempo que vivemos, impactando essa sociedade, transformando a história desse país. O Brasil precisa de Jesus e nós, como representante digno de Jesus, nós clamamos pela nossa nação, pelo nosso país, que haja crescimento, que haja entendimento, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa terra, sobre a nossa pátria. Senhor, nós te pedimos uma oração especial para aquele povo da Ucrânia, aquela guerra que está lá, Senhor. O Senhor é aquele que cessa a guerra, o Senhor quebra o arco, corta a lança, quebra o carro no fogo. O Senhor tem poder, ó Deus, para cessar tudo isso. Nós, como igreja, nós sensibilizamos com as vidas que estão ali sofrendo, ó Deus, em banques, pessoas, ó Deus, no metrô, pessoas passando fome, medo, desespero, mas nós, como igreja, oramos e cremos que o Deus da providência pode mudar a história daquela nação. Por isso nós oramos crendo, Pai. Fica conosco, nos abençoa, nos despede debaixo da Tua potente mão, dá-nos uma noite alegre, regozijante, de tudo que ouvimos e aprendemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só mais um comentário bastante interessante. Enquanto estava orando aqui, estava pensando nisso. Há algum tempo atrás, né, e é interessante ver como Deus faz um movimento diferente em algumas coisas. Há um tempo atrás, a audiência das pessoas que vinham, né, para assistir à escola bereana eram assim, até um pouco mais utilitarista. Era aquele que vinha para receber uma informação para que pudesse replicá-la, né, no domingo. A gente tem visto que esse perfil tem mudado, que recorrentemente a gente tem visto pessoas que estão aqui, que não estão preocupadas em pegar subsídios para ministrar essa lição, mas estão aqui preocupadas em aprender e crescer na fé. Isso é muito bacana para a gente. Não é? A escola bereana não é uma escola para professores, é uma escola para quem ama a palavra de Deus. Quero de novo, então, convidar vocês. Semana que vem nós estaremos numa bereana especial sobre oração com a pastora Sônia e a irmã Adriana Goulart. Elas vão fazer uma dobradinha, vai ser lá no 1191. Então não teremos aqui porque as irmãs vão estar reservando esse local aqui, administrando esse local aqui para fazer o evento das mulheres, Vitoriosas Day, no sábado. Então vai ser lá no templo, no 1191. Convidem outras pessoas, né? Chamem, porque vai valer a pena, tá bom? Vamos transformar, vamos arrumar um doce problema de ter que arrumar um espaço maior do que esse aqui para a gente acomodar as pessoas que amam os bereanos, né? Ah, Fernando, fala aqui. Aproveita e fala aqui. Meus irmãos, a paz de Cristo, eu quero convidar você que ainda não teve a oportunidade de fazer um curso para que você possa ter a oportunidade de crescer no conhecimento, de até ser mesmo útil em uma sala de aula da escola dominical, ou colaborando direto ou indiretamente com esse departamento que é extraordinário em nossa igreja, que é a Escola Bíblica Dominical, para você fazer o Cefec, né? Se Deus quiser, no dia 2 de abril, nós começaremos as nossas aulas. Se você quiser mais informações, procure aqui o nosso querido irmão diácono Alex, nosso professor. Procure as informações, já vamos começar a divulgar na nossa Escola Bíblica Dominical já o curso e todos os detalhes, tá bom? Amém. Só mais uma coisinha, desculpe, a última coisa, perdoe a paciência dos irmãos. No dia 13, é o segundo domingo desse próximo mês agora, nós vamos fazer o lançamento efetivo mesmo dessa campanha, Eu Visto a Camisa da EBD. Os professores, todos os nossos professores, eles estarão empenhados em ministrar uma aula diferente. Aqueles que forem para a sala de aula, crianças, jovens, adolescentes, novos convertidos, vão receber dos nossos professores uma aula diferente. Não é? Eles estão empenhados em fazer alguma coisa diferente na sala de aula. Então a gente quer que nesse dia a gente busque elementos para aumentar a frequência da escola bíblica dominical aqui. Então venha, traga sua família, convide amigos, né? Vamos fazer desse dia, do dia 13, um marco, né, do início dessa campanha Eu Visto a Camisa da EBD. E também, se possível, né, compre a camisa, invista, que vai valer a pena. Vai ser muito bacana. Eu já estou
Isso para mim já virou uniforme, né? Votei semana passada, gostei da semana. Daqui a pouco vai dizer, ih, rapaz, esse cara é um canário de uma muda só, né? Só tem essa camisa. Semana que vem eu boto outra camisa. Deus abençoe, gente. Vamos com Deus. Paz.